Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Ortopedcast, um bate-papo sobre ortodontia e ortopedia na infância. Meu nome é Juliana Pereira Andriani, especialista e mestre em ortodontia, e hoje eu estou aqui para conversarmos um pouco sobre a importância de dominar conceitos e conteúdos básicos quando a gente está falando em ser um profissional de excelência. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Academia Odontologia, um portal de cursos online voltado para odontopediatria e agora também com segmento voltado para ortodontia e ortopedia na infância através do site ortopedlearning.com.br. Então, se você ainda não conhece nosso site, acessa lá, tem bastante conteúdo de blog, tem bastante coisa sobre diagnóstico, planejamento, enfim, eh, de crescimento e desenvolvimento. Espero que você curta, acesse lá, assine nossa newsletter, confira os cursos que nós temos lá no portal, e divulgue nosso conteúdo. Isso é importante aí para poder continuar com o nosso trabalho, certo? Então vamos lá, vamos ao que interessa, né? Vamos falar sobre a importância de dominar o básico. Bom, se tem algo que aprendi ao longo dos anos, é a necessidade de compreender os conceitos básicos. O que que eu posso dizer com isso? Às vezes, quando a gente está no início da carreira, e eu digo isso por experiência própria, assim. No início da carreira, eu senti a necessidade de entender os conceitos mais complexos, as mecânicas mais complexas. Eu queria, eh, poder fazer, entender, enfim, várias questões importantes da mecânica. Por outro lado, mecânica eu digo ortodôntica, assim, né. Por outro lado, quando eu me deparava com situações simples, eu me sentia perdida, como por exemplo, uma radiografia panorâmica e às vezes um dente sobreposto a outro. Eu me sentia perdida, será que vai reabsorver? Será que não vai? Será que eu tenho que tracionar? Será que eu tenho que expor esse dente? Será que eu não tenho? O que que eu posso fazer? Tipo, às vezes a gente se preocupa tanto com a especificidade técnica de determinado assunto e ignora os princípios básicos que regem a sua especialidade como um todo. Então, isso foi algo que eu fui aprendendo ao longo do tempo, esse meu olhar, esse meu caminho hã, inverso, né. Hoje para mim é muito claro, quando eu falo de diagnóstico, eu sempre discuto sobre isso, sobre a importância de dominar os 3 pilares fundamentais para o sucesso do tratamento ortodôntico e ortopédico na dentição decida e mista, e aliás, como todo tratamento ortodôntico convencional, que são, para mim, o diagnóstico, planejamento e execução. E quando a gente fala de diagnóstico, a gente tem que olhar para as questões respostas da nossa anamnese, assim como as características, intraorais e extraorais, ou mesmo nossos exames complementares, e sempre buscar fazer um caminho inverso, entender por que que aquilo aconteceu, qual é a origem do problema, qual é a verdadeira causa daquela classe 2 que eu estou vendo naquele paciente, ou daquela mordida cruzada que eu estou vendo naquele paciente. É realmente uma atresia maxilar transversal verdadeira ou é apenas um shift, um desvio de mandíbula? Onde que eu vou atuar? Eu vou entrar com um aparelho, removível e trabalhar o desvio mandibular e vou fazer um desgaste seletivo eventualmente, enfim, ou vou realmente fazer uma disjunção, né, principalmente aí no paciente da dentição decida, nesse caso específico. A questão é, qual é a origem do problema? E o que que eu percebo, gente? Eh, por mais que a gente tenha diferentes condutas terapêuticas, e isso é saudável a gente pensar, né, com as nossas próprias, história, né, com a nossa própria nosso próprio conhecimento, vamos dizer assim, andar com as nossas próprias pernas, né. É importante a gente ter uma maneira própria de pensar, algo que nos leve àquele raciocínio, né, não só ficar replicando aquilo que outros estão dizendo. Isso para mim, ai, quando eu vejo um post que viraliza nas redes sociais, e simplesmente porque fica se replicando aquilo que alguém está dizendo, sem parar para raciocinar em cima do que aquilo realmente está querendo dizer, né, se aquilo faz sentido, isso me dá uma agonia, começa a me dar uma coceira, né. Por isso que às vezes eu fico meio fora por um tempo das redes sociais, porque
eu não consigo ficar acompanhando muito esse tipo de coisa. Mas eu quero ficar livre, sabe, para ter o meu momento de chegar às conclusões com o meu próprio com o meu eu, sabe. Eu sugiro que você faça isso também. Às vezes, em vez de quando a pessoa fala algo que te encanta, tipo, nem ser tão dramático e nem ser tão: "Oh, meu Deus, assumir essa verdade", né. Parar, pensar: "Será que isso faz sentido? Será que não faz?". Enfim, já desviei aqui o nosso assunto, mas o fato é que esse caminho inverso no diagnóstico, né, de procurar entender, o porquê das coisas, tá fazendo cada vez mais sentido para mim. Tem um poeta que ganhou o prêmio Nobel, no século XIX, Rudyard Kipling. E ele falava o seguinte, uma frase que me chama muita atenção, assim, me chamou sempre muita atenção, e eu levo para a vida, né. Sempre tenho colocado nas minhas aulas essa frase. Ele fala: "Eu tenho 6 homens de confiança que me ensinaram tudo que eu sei. Seus nomes são o quê, quando, porquê, como, onde e quem". Isso para mim é fantástico. A partir do momento que tu se depara com alguma característica, por exemplo, um canino impactado incluso, que não irrompeu, ou mesmo um molar impactado, ou mesmo um molar descido anquilosado, é importante entender por quê. Por que aquele molar descido anquilosou? O que causou isso? Quando que isso se expressou? Como que isso se expressou? Né. E a partir daí, a partir do momento que tu entende que a anquilose de dentes descidos, a anquilose dos molares descidos faz parte, né, do ciclo biológico do dente descido, é fácil entender a anquilose diante de um trauma, né. Eu sei que teve uma necrose do ligamento periodontal. Agora, nos dentes posteriores, provavelmente não é trauma. E o que fez se expressa que aquela anquilose se expressasse naquele paciente, né? Necrose de células do ligamento periodontal. Por quê? Porque essas células sofrem apoptose. Por quê? Porque isso faz parte do ciclo biológico, ele já está programado geneticamente para sofrer essa apoptose. Por quê? Porque ele já está determinado para isso. E a partir do momento que há essa quebra no equilíbrio da homeostasia ali do ligamento periodontal, e necrose e apoptose de células do ligamento periodontal, a gente tem osso e cemento expostos e, consequentemente, a gente tem a formação de uma ponte de união, anquilose. E, consequentemente, a longo prazo, nós vamos ter uma reabsorção por substituição, que é, na verdade, a reabsorção fisiológica do dente descido, que ocorre independente da presença do sucessor permanente, com ou sem dente. A questão é o tempo que vai levar. Sucessor permanente acelera esse processo. Se não tem sucessor, pode demorar muito essa reabsorção fisiológica das raízes do dente descido. Anos, né? 30 anos, 20, 10, não sei. Aí a gente vai ter que deixar as características daquele indivíduo se expressar. Mas o fato é que entender os princípios básicos faz com que a gente possa intervir nos momentos oportunos, intervir com coerência. Quando realmente eu preciso intervir? Por que que eu preciso intervir? Por que que eu preciso intervir diante da anquilose de um dente descido que não tem o sucessor permanente? E quando que eu devo intervir? Se essa anquilose for diagnosticada aos 13, pode ser que eu não precise fazer nada. Se essa anquilose for diagnosticada aos 8 e não na ausência do sucessor permanente, pode ser que eu precise fazer uma exodontia. O que implica na conduta terapêutica? A gente só consegue responder essas perguntas de uma forma clara se a gente tiver domínio de conceitos básicos de crescimento, desenvolvimento, o mesmo de movimentação ortodôntica, movimentação dentária, cronologia de rupção, fundamental entender a cronologia de rupção de trás para frente. E eu me deparo cada vez mais com colegas especialistas
em ortodontia que não sabem a cronologia de rupção. Quando que um dente rompe? Aproximadamente quanto de raiz ele tem formado? Não adianta eu extrair um dente descido se o dente permanente sucessor ainda está longe de romper na cavidade bucal, né. Algumas características devem ser observadas e isso vai nos trazer segurança, né. A gente vai estar pisando num terreno firme quando a gente sabe responder essas perguntas. Eh, Tem um livro de ortodontia de crescimento que é do Enlow, um livro foi um dos primeiros livros que eu comprei, assim, quando eu estava na especialização. Olha, vou dizer que foi difícil. Leitura difícil, não entendia nada. Normalmente até esse final de semana a gente teve módulo de atualização presencial ali na clínica, a gente tem 2 turmas rodando por ano, de uma turma VIP, assim, bem, onde o atendimento é bem personalizado, eles têm aulas teóricas, online, gravadas, e a gente tem um encontro uma vez por mês com atendimento clínico, prática laboratorial e planejamento de casos. E nesse final de semana a gente teve esse módulo, e eu percebi das meninas que uma das limitações do conteúdo, assim, até o primeiro e segundo módulo fluiu, o terceiro módulo é crescimento e desenvolvimento. E aí as aulas online pesaram. Elas assim: "Pô, difícil me dispersar", acharam difícil o conteúdo de crescimento e desenvolvimento e eu achei que estava tranquilo de assistir. É engraçado, né, porque eu também daí me vi anos atrás, também com essa mesma dificuldade, ao tentar ler o livro do Enlow e assim: "Ai, pô, não dá pra entender, eu quero movimentar dente, eu quero colocar aparelho, eu quero", mas quando eu vejo que é importante esses conceitos, o quão importantes são esses conceitos, né, eu me volto para esse tipo de literatura e tudo faz muito mais sentido para mim. Então, hoje, confesso, assim, que eu não li o livro inteiro do Enlon ainda, mas é um livro que para mim faz muito sentido. E já consigo ler esse tipo de conteúdo de uma forma muito mais orgânica, vamos dizer assim, né, sem estar tão pesado. Então acho que isso faz parte aí do ciclo, né, de crescimento profissional de cada um de nós. Mas é importante a gente não negligenciar esses aspectos, tá, se voltar a eles, entender, buscar as respostas do Kipling, né. O que, por quê, quando, como, onde, quem, o que causou um distúrbio ruptivo, por quê? É genético, não é genético? Tem associação? Quais são os fatores associados? Quais os outros problemas que eu posso me deparar lá na frente? Isso é diagnóstico, eu acho que dominar o básico está muito relacionado ao diagnóstico. Como eu estava falando anteriormente, na verdade, o que eu percebo é que a conduta terapêutica, ela difere muito entre os profissionais e isso não tem problema, mas o diagnóstico ele deveria ser o mesmo para todos. Todo mundo deve enxergar o desvio funcional de mandíbula. Todo mundo tem que enxergar a atresia maxilar transversal verdadeira. Todo mundo tem que enxergar se aquela classe 2 é normal ou não é normal, se aquela relação antero-posterior, se aquela classe 3 é pseudo classe 3 ou é uma classe 3 verdadeira. A gente pode, chegar num ponto e definir o seguinte: "Olha, eu vou por esse lado, ok, beleza, e o colega vai por aquele, tudo bem, mas o princípio do planejamento, ele deve ser o mesmo. Entender onde se quer chegar, é preciso saber onde se está. E aqui eu acho que é o grande gap, assim, no ensino da ortodontia e ortopedia na infância. Muitos profissionais não sabem onde estão, não sabem o que estão vendo. E isso acaba causando um furo no planejamento, consequentemente um furo no tratamento, na execução do procedimento, e um índice de insucesso altíssimo ou mesmo um sobretratamento. Eu já vi casos de pessoas postando e mandando em grupos de cursos e tal, enfim, com uma determinada conduta, assim, achando que tinha resolvido o problema da pessoa. Tu olha as imagens, tu vê: "Meu Deus do céu, será que quem vai dizer para essa pessoa que ela não tratou? Que aquilo não resolveu?" Né, ela não consegue enxergar, não consegue enxergar a atresia nessa situação. Ela continua achando que
resolveu a mordida cruzada e não corrigiu a atresia. A maxila continua estreita em relação à mandíbula, naquele caso específico. Enfim, tô só trazendo aqui para vocês. Que às vezes, até mesmo a pessoa se engana, até mesmo no tratamento, porque ela não sabia nem onde ele estava, né? Nos princípios básicos de diagnóstico. Para sugerir aí uma literatura de cabeceira, para começar, livro do Crescimento e Desenvolvimento Normal, do Van der Linden. Esse livro é dificílimo de encontrar, já antecipo. Eu vi ele em português, uma versão em português, somente na biblioteca da UFSC. Para quem for daqui da região, corre lá. É um livro que tem que dominar de frente para trás, de trás para frente. Traz todos os conceitos básicos de crescimento e desenvolvimento, tudo que a gente pode trazer para o nosso dia a dia clínico, sem muito conteúdo técnico demais, sabe? É uma literatura gostosa de fazer. Então, sugiro muito a leitura desse livro para quem está começando, ou mesmo para quem já está um pouco mais na frente, que se sente às vezes perdido no que está vendo. E a pergunta que eu deixo hoje aqui para vocês é: vocês têm certeza daquilo que estão vendo antes de pensar no planejamento? Consegue olhar uma panorâmica e responder todas aquelas perguntinhas do Kipling lá? Por quê? Quando? Como? Onde? Quem? Né? O quê? Consegue responder todas essas perguntas com clareza, entendendo o passo a passo? E sempre que eu faço o diagnóstico, que a gente vai para um planejamento, principalmente os planejamentos difíceis, né? Eu sempre traço 2 caminhos. O que vai acontecer se eu tratar, ou se eu fizer isso, e o que vai acontecer se eu não tratar? A resposta a essas 2 perguntas, elas têm que estar muito claras na cabeça de vocês. O que vai acontecer se eu tratar? E o que vai acontecer se eu não tratar? Isso só vai estar claro quando a gente tem clareza dos princípios de crescimento e desenvolvimento normal da oclusão. Joia? No mais era esse o nosso bate-papo de hoje. Se você curtiu esse podcast, compartilha com os amigos que estão nesse mesmo dilema, isso é importante para o nosso trabalho. Agradeço bastante aí a participação de vocês. Joia? A gente tem mais um podcast nessa primeira temporada, que vai sair na semana que vem. Depois eu entro aí de férias um mesinho e volto depois do EIO, trazendo uma segunda temporada com conteúdo um pouquinho mais técnico. Joia? Então compartilhem, acessem lá o Orthoped Learning, se inscrevam nas nossas newsletter lá, para a gente poder alcançar mais e mais pessoas e ficar por dentro das nossas novidades, que a gente tem bastante novidades chegando aí para 2023. Joia, um grande beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau.